Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui. Espero que os irmãos tenham tido um dia abençoado e agora vamos finalizar nossas reuniões com este último encontro com Deus do dia. Para começar, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, te agradecemos por esse dia que passamos em sua presença e mais uma vez nos reunimos com os nossos irmãos para meditarmos ainda mais na sua palavra, para sentirmos ainda mais a sua presença e termos um encontro especial contigo mais uma vez. Senhor, que nesta noite o Senhor também possa falar conosco por meio da meditação e que assim possamos continuar alimentando a nossa fé e fortalecendo a nossa comunhão contigo, ó Pai. Abençoa ricamente todos os irmãos que estão participando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar um cântico, gosto muito desse cântico, ao único que é digno de receber. O pastor está aqui ao meu lado, tocando violão para nós louvarmos a Deus. Coroamos e consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, irmãos. Irmãos, hoje pela tarde, no nosso encontro com Deus das 15 horas, nós refletimos sobre a palavra se. Para quem participou, deve estar lembrado. Se Deus não tivesse nos amado, se Deus não tivesse nos salvado, como nós estaríamos hoje e como nós estaríamos na nossa eternidade. E nós demos graças a Deus por isso e tivemos nosso encontro de oração e de comunhão com Deus. E hoje, agora, nessa segunda parte, nessa noite, nós vamos meditar sobre aquela segunda palavra, que é o quando. Tanto o se como o quando, nós estamos referindo a algum evento ou algum fato que pode acontecer. No se, pode ou não acontecer. No quando, nós temos a certeza que vai acontecer. E agora vamos falar sobre o quando. Se a gente for ler os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, em todo o tempo nós vemos Jesus falando, predizendo a sua morte e a ressurreição. Então ele passeava lá com os seus discípulos, fazendo os seus milagres, curando pessoas, pregando o evangelho do reino.
E de tempos em tempos ele lembrava os discípulos: olha, vai chegar um tempo em que eu vou sofrer na mão dos homens, eu vou ser entregue, eu vou ser açoitado, vou ser torturado e também serei crucificado. Eu vou sofrer bastante, mas não se preocupem porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E não foi só uma vez, foram várias vezes, né? Só em Mateus aparece mais de 4 vezes Jesus falando sobre isso. E bem pertinho da última ceia, na última ceia com os discípulos, Jesus fala isso novamente. Olha, daqui a pouco o Filho do Homem vai ser entregue. E aí ele vai sofrer e ele vai ter que ser sacrificado, mas eu vou ressuscitar. Mas o tempo todo nós vemos os discípulos não dando muita importância a isso, não dando muita atenção. No máximo eles tomam atenção na primeira parte da profecia de Jesus, de que ele seria preso, de que ele seria torturado ou sacrificado ou maltratado. E aí alguns discípulos mais contundentes, como Pedro, chega e fala assim: jamais, Senhor, não vou deixar que ninguém te prenda, eu vou contigo, vou sofrer contigo, né? Mas não se atentam ao detalhe do quando, que é o que Jesus falou. Quando isso acontecer, não se preocupem, porque eu vou ressuscitar. E nós falamos hoje para os irmãos que não estamos em luto por Jesus, nós não ficamos chorando porque Jesus morreu, mas sim choramos pelos nossos pecados, choramos de gratidão, nos entristecemos e nos contristamos na presença de Deus por conta de todo o amor que nós sentimos da parte de Deus representado nesse sacrifício de Jesus. E agora, neste momento, chegando à noite, o que aconteceu na Bíblia? Jesus foi retirado da cruz, depois que ele derramou até a última gota de sangue e de água, ele foi retirado, então, para ser sepultado. E um homem rico, preparado por Deus, chamado José de Arimateia, ele pede autorização para os soldados romanos para levarem o corpo de Jesus e colocarem no túmulo. Então, Jesus é levado até o túmulo. Neste momento, então, nós lembramos o sepultamento de Jesus, mas nós não lembramos desse sepultamento para estar em luto, porque ele não está mais lá, né? Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, que todos os outros ícones e deuses e seres, né, das religiões morreram, simplesmente morreram porque a vida acabou. Mas o nosso ícone, nosso Senhor Jesus, ele não morreu por morrer, ele morreu por uma causa, ele morreu para nos salvar. E não só morreu, como é o único que ressuscitou. E a gente precisa aprender uma lição com essa postura dos discípulos. Eles não lembravam que Jesus tinha dito isso, desse quando, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, quando Jesus morreu, simplesmente os discípulos ficaram trancados em suas casas, morrendo de medo, tristes, pensando que seria uma despedida eterna, que nunca mais veriam Jesus porque ele estava bem morto e sepultado. Estavam totalmente incrédulos, porque achavam que tinham encontrado o Filho de Deus, mas como assim? Ele foi crucificado e morreu, e está lá enterrado como todo mundo, sepultado como todo mundo. Estavam desanimados, se sentindo desamparados, cabisbaixos. Alguns retomaram suas vidas antigas. Alguns, liderados por Pedro, voltaram a pescar. Algo que Jesus já tinha, tirado eles de serem pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Mas eles estavam totalmente num momento sem compreensão da verdade. E muitas vezes nós também vivemos dessa forma. Nós temos um próximo quando que vai acontecer, irmãos, porque Jesus prometeu, assim como Jesus prometeu que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou, temos um próximo quando que vai acontecer, que é o quê? Ele vir em toda a sua glória para nos buscar. Esse é o nosso quando, e isso não é ser. Não é que pode ou não acontecer, isso é certeza. Todas as promessas de Deus foram fielmente cumpridas da palavra de Deus. Só resta uma única agora, que é a promessa da volta do Senhor. Ele está tão vivo, nosso Senhor está tão ressuscitado e vivo, que ele vai voltar para nos buscar. Mas nesse meio tempo, talvez tenhamos vivido como os discípulos, naqueles 3 dias, desanimados muitas vezes, incrédulos muitas vezes, vivendo como quem não tem esperança da vida eterna. Como assim, irmãos? Falamos o dia todo sobre aquilo que foi alcançado por Jesus em nosso favor. Não tem sentido nós vivermos uma vida de derrota, uma vida de desânimo, uma vida de desesperança. Por mais que nós tenhamos sofrimento e lutas na terra, não há nada que possa tirar essa certeza, essa alegria do nosso coração. Essa paz que vem dessa promessa do quando.
quando o Senhor voltar em toda a sua glória, nós iremos com Ele, nós ressuscitaremos no último dia com Ele, para vivermos eternamente com o Senhor. Então, fechando esse dia, nessa noite, esse dia em que nós meditamos na presença de Deus, na palavra de Deus, em que desde o primeiro momento do dia Ele falou conosco, à tarde Ele falou conosco, e neste momento Ele continua falando conosco. Não se preocupem, fiquem atentos ao que eu disse. Quantas vezes eu falei que eu ia ressuscitar, vocês não lembraram e eu ressuscitei. Quantas vezes eu não disse que eu vou voltar e eu vou voltar. É só uma questão do quando. Esse tempo só o Pai sabe, mas sabemos que está próximo. Então, vamos manter a nossa fé, irmãos. Quero fechar esse dia com essa meditação de esperança. Vamos viver como cristãos cheios de esperança. Vamos ter essa alegria da vida eterna em nossos corações. Vamos viver uma vida de ânimo. E independe das circunstâncias, irmãos, porque sempre temos lutas. Quantas vezes nós vamos ter que aprender? Sempre vamos ter lutas, sempre vamos passar por elas, sempre vamos vencê-las, porque Deus está conosco. Olhe para toda a sua vida. Deus sempre esteve com você. Às vezes a gente fica pedindo mais provas, de Deus, mas isso é total falta de fé. Porque até hoje Deus foi bom. Desde o ventre materno, Deus já te escolheu para ser um povo de Deus. E durante todo esse tempo, Deus esteve com você nas lutas diárias, sim, esteve com você nas tribulações, nas perseguições, nos momentos mais difíceis. Deus te levantou, Deus te ergueu do pó. E neste momento você pode se alegrar na presença de Deus. Então, uma coisa que era duvidosa, se nós poderíamos ter sido escolhidos ou salvos, o se, nós já falamos à tarde. Fomos escolhidos, graças a Deus por isso. E agora o quando? Como Ele prometeu, Ele ressuscitou. Como Ele prometeu, Ele vai voltar. Vamos encerrar esse dia com essa esperança em nossos corações. E nessa noite, nós também vamos ter nossos 15 minutinhos de oração, no mesmo modelo da tarde. Mas agora, o que você vai pedir? Peça a Deus fé e perseverança. Senhor, alimenta mais a minha fé. Aumenta a minha fé para que com a esperança da minha salvação, a esperança da ressurreição, que é a tua promessa, eu possa me manter firme, inabalável nos próximos dias, meses e anos, até que o Senhor volte, cumprindo a sua promessa. Porque a nossa fé, irmãos, é muito frágil, ela é muito fraca. Se por um momento estamos nos sentindo muito fortes, em outros momentos nos sentimos muito abalados. E não é certo que seja assim, irmãos. A fé que Deus nos deu, ela tem que ser inabalável. Ela tem que realmente olhar lá para frente, lá para cima, de onde vem o nosso socorro. E a nossa esperança está no nome do nosso Senhor Deus, que prometeu enviar o seu Filho de volta para nos buscar. Então, nos próximos 15 minutos, ore a Deus, peça fé. Senhor, me torna um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus com fé inabalável, que persevere em toda e qualquer situação, que jamais eu me desvie dos seus caminhos, porque o mesmo Jesus que morreu por mim, o mesmo Jesus que ressuscitou por mim, vai voltar por mim, e eu creio nessa promessa. Vamos pedir não só por você e também por toda a nossa igreja e pelos nossos irmãos, para que todos nós, sem exceção, sejamos mantidos ali firmes e fiéis na presença de Deus até que Ele volte. Amém, irmãos? Vamos orar.
Senhor Deus, neste momento, finalizamos mais um encontro contigo, meditando um pouco na mensagem da tua palavra e nos alegrando, Senhor, nessa promessa maravilhosa que o Senhor deixou a cada um de nós. Senhor, nós queremos viver nossos dias cheios de esperança, cheios de ânimo, cheios de alegria. Não porque vai tudo bem aqui na terra, Senhor. Estamos sim sujeitos a aflições, a sofrimentos, mas nada disso importa, Pai, porque há uma glória eterna nos esperando contigo. Nós seremos ressuscitados contigo, assim também como nós fomos sepultados contigo para o mundo. Obrigado, Senhor, por esta noite de encontro contigo, de comunhão com os nossos irmãos. Obrigada porque Teu Santo Espírito fala a nós em cada detalhe, em cada coisinha, Senhor amado, da nossa vida. Nós podemos refletir e sentir o Seu amor e na Sua presença. Obrigada, Pai, pela vida dos nossos irmãos que mais uma vez participaram deste encontro. Nos mantém firmes e fiéis, ó Pai, e que nos próximos dias possamos ainda nos reunir, nos encontrar, cheios de fé e perseverança e poder do Espírito Santo, para prosseguirmos essa caminhada em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe vocês, a sua família. Nos encontramos domingo, 9 horas da manhã. Nós temos a EBD. Acho que é 10 horas, né, pastor? 10 horas da manhã, EBD dos adultos. 10 horas da manhã, EBD dos adultos. E 11 horas, EBD dos jovens e também dos juniores. Fiquemos em paz. Deus abençoe os irmãos.